Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez no meu vídeo, no meu canal. Hoje eu vou estar explicando um pouquinho por que o café esfria usando o conceito de temperatura de fusão. Vamos lá. O ponto de fusão. O que seria esse ponto de fusão? Esse ponto de fusão, ele é o ponto mais, vamos dizer assim, mais baixo que a gente tem da nossa temperatura, onde ele começa o congelamento. Ou uma outra definição. O ponto de fusão seria o ponto onde a temperatura ela começa a cair, ou seja, começa-se a esfriar, como a gente pode observar aqui no gráfico, né? Que aqui a gente tem a temperatura de fusão e aqui a gente tem onde se inicia essa temperatura de fusão. Aqui ela termina para começar, para entrar numa temperatura constante e começar a temperatura de ebulição. Só que a gente não vai entrar muito no foco da temperatura do ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, tanto faz. A gente vai falar um pouquinho sobre a ponto de fusão, que seria onde o nosso café, né, que eu vou usar como exemplo, ele vai começar a se esfriar. Ou seja, você colocou o café, tirou ele da garrafa, ele está com a temperatura aqui, né? Ele está na forma líquida, né? Mas só que com uma temperatura muito alta. Vamos supor que você esqueceu, foi fazer uma outra coisa. Foi, não sei, foi no mercado, foi lavar uma roupa, foi arrumar o filho para a escola. E o que vai acontecer? À medida que você vai deixando aquele café exposto é, lá em cima da mesa, a temperatura dele tende o quê? A diminuir, né? Ou seja, todo aquele calor que acumulou dentro da garrafa térmica, que ele é exposto aqui no gráfico, ele tende a ir perdendo, aí embora, ó, e sumindo, né? Até que a gente consegue entrar aqui no ponto de fusão do café. Ou seja, vai chegar um determinado tempo que, por exemplo, de 100 graus estava o seu café, né? Quando você acabou de tirar da xícara, você passou um tempo, deixou ele exposto sem tomar, ele vai ficar o quê? A 20 graus. E começaria a ser essa reta aqui do gráfico. E vamos supor que ele para nesse 20 graus. Ele vai manter essa parte, essa reta aqui do gráfico. A não ser que você pegue esse café e coloque ele no congelador, aí sim, ele vai começar a solidificar. Mas o ponto que a gente vai parar vai ser aqui. Ou seja, esse ponto de fusão do café foi, na verdade, a temperatura de fusão dele também, que a gente pode falar o mesmo nome, que é o mesmo conceito, que ele estava muito quente. Como ele foi perdendo calor, ele ficou uma temperatura menor, porém essa temperatura ela está constante. Beleza? Ou seja, vai ficar 20 graus porque não vai haver uma variação, não vai haver uma diminuição da temperatura ao longo do dia a ponto do café começar a congelar. A não ser que você coloque ele lá no congelador. Ou até mesmo se você colocar ele na geladeira, ele também não vai congelar. Então, vai ser o caso aqui. Beleza? O que seria, então, esse ponto de fusão? É o conceito que eu acabei de trazer aqui para você. Seu café vai estar muito quente, com muito calor. À medida que você deixa
ele exposto na mesa sem tomá-lo, ou às vezes até mesmo tomando, dando pausas, esse calor ele vai sendo dispersado para o ambiente. E, consequentemente, ele perdendo esse calor, também vai perdendo a temperatura até que ele esfrie completamente. Ou seja, o que é a temperatura? A temperatura, ela é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quando você colocou o seu café na xícara, ele estava nessa condição de temperatura. Estava com uma agitação muito grande nas moléculas, elas se chocando muito. E o que aconteceu? Aí vamos supor, você deixou o seu café por 20 minutos lá, né? Ao longo do tempo que esse calor aqui, ele vai sendo dispersado aqui, ó, para o ambiente, ele vai chegar nesse ponto de temperatura aqui. Beleza? Nesse ponto de temperatura aqui. E à medida que ele vai resfriando, ele chega nesse ponto de temperatura e para nele. A não ser que você pega e leva ele para o congelador, aí ele vai diminuir mais ainda a temperatura. Né? Ou seja, a ação do grau de agitação molecular. O seu café, ele tá muito quente, né? O que seria esse grau de agitação molecular? É o grau de choque. A gente vai medir o choque que as moléculas colidem. E quando as moléculas colidem uma com a outra, por exemplo, essa molécula aqui, ela colide com essa colide com essa colide com essa, elas vão se colidindo, vai gerando energia, vai gerando calor, né? À medida que elas for parando de congelar, que no caso seria o seu café, né? Ela agitando aqui com muita força, seria o seu café. À medida que ela vai parando de congelar, de ter o choque, ela vai virando o quê? O gelo. Ela vai virando o quê? O sorvete, né? Ela vai virando o sorvete. Ela consegue resfriar com uma maior velocidade a sua bebida gaseificada, o seu refrigerante, a sua cerveja, por exemplo. Um pouquinho de crioscopia. O que crioscopia é? Ela está relacionada um pouquinho com o ponto de fusão. Ou seja, se você tiver uma bebida em temperatura ambiente, agora vai ser o caso contrário, a gente vai esquecer do café, a gente vai falar sobre uma bebida, um refrigerante da temperatura ambiente. Se você quiser gelar ele mais rápido, não tiver uma geladeira, você vai fazer o seguinte procedimento: você vai pegar o sal, gelo, um pouquinho de água, vai misturar bem e vai colocar o seu refrigerante lá. O que vai acontecer? Essa temperatura de fusão, ela vai cair mais ainda, o que vai fazer com que, como o alumínio ele é um condutor de temperatura, ele vai conseguir fazer com que congela mais rápido. Isso é a crioscopia é um outro exemplo de como a gente pode estar lidando com a temperatura de fusão. Como a gente pode ver aqui na imagem, o gelo encostando aqui no alumínio. Ou seja, aqui o gelo, ele é água. Água, né, numa temperatura ou no ponto de fusão muito baixo, né? No caso, seria o que a gente conhece como a 0 graus, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe seu like e a sua inscrição. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.